capítulo de número 10, versículo de número 4. Glória a Deus. Eclesiastes 10, verso 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eclesiastes se passa Salmos, Provérbios, e depois de Provérbios é o livro de Eclesiastes. Antes de Cantares. Diz assim o sábio Salomão: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno é um remédio que aquieta grandes contendas. Você pode repetir conforme a minha tradução? Algumas traduções diz porque o acordo é um remédio, mas eu gosto dessa: o ânimo sereno acalma grandes contendas. Vamos lá, diga após mim, diga: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes contendas. Meu Deus e meu Pai, fala conosco esta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te rogo, Senhor, fala conosco, nos ajuda, sopra o teu sopro para esta ministração esta noite, porque sem ti nada podemos fazer. Enche este lugar com tua presença, Senhor, desentope as nossas percepções, tira todo entulho do nosso coração, para que a tua palavra flua entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, podeis sentar. Meus queridos, é possível que grande parte deste auditório hoje à noite esteja vivendo dilemas. É possível que 50% das pessoas que estão neste culto estejam vivendo dilemas, percalços, adversidades, situações de dor, de crise, de angústia. A palavra angústia, a palavra grega aporia, que quer dizer sensação de ausência de saída, de escape, de direção. É possível que hoje à noite pessoas estejam aqui feridas, preocupadas, ansiosas, com os dilemas que estão vivendo, com os dramas que estão vivendo, com as inquietações que brotam no coração, e vieram hoje à noite atrás de uma resposta. E nós estamos abrindo a Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, e que tem resposta para todos os nossos anseios, que tem direção, mesmo quando tudo parece sem saída. E o livro de Eclesiastes é justamente o aplicar do coração do sábio, na busca de sentido numa vida cheia de dor e de falta de sentido. É a busca de um sábio de encontrar sentido numa vida onde prazeres, conquistas e realizações não conseguem preencher o ser e trazer-lhes a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. Salomão está velho, e ele está com a alma como que vazia, por isso que ele está chateado com a vida. O livro tem uma espécie de pessimismo. Ele diz: tudo é vaidade, eu construí, eu provei o amor de milhares de mulheres, eu busquei honras e grandezas, eu corri atrás das construções mirabolantes e fabulosas, e eu terminei a vida e estou vazio. E eu quero escrever um livro para ensinar as pessoas a lidarem com a vida, para que elas não terminem a vida sem sentido. E então ele escreve o livro de Eclesiastes para nos ensinar a lidarmos com a falta de sentido,
com as tristezas, com os vazios, com o secume e o inóspito das realizações que nós esperávamos que quando as tivéssemos, elas nos dariam um novo sentido. Gente que diz: quando eu conquistar isso, então eu serei feliz. Quando eu tiver minha independência financeira, então nesse dia, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver isso, então quando eu tiver meu carro, então quando eu casar. Pessoas que estão sempre adiando a felicidade para quando chegar a isso, conquistar isso. E quando você chega lá, você percebe que as conquistas não produzem um sabor que você esperava receber. Então você vai mergulhando em buscas, e vai percebendo que nada daquilo que o mundo tem a oferecer produz o sentido verdadeiro e genuíno que sua alma tanto espera deleitar. Salomão então escreve este livro para nos ensinar a enfrentarmos os dilemas da vida, guerras, tribulações. Hoje à noite tem gente aqui vivendo tribulações profundas na sua alma, e sabendo disso, ele escreve esse texto extraordinário que diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Como enfrentar os dilemas da vida? Como enfrentar crises? Como enfrentar tempestades, adversidades? Em primeiro lugar, você deve se conscientizar e ter discernimento para perceber quando você está sendo provado. Não entendeu, mas vai entender. Diga comigo: eu preciso de discernimento para perceber quando a minha vida foi escolhida para ser provada. Escute bem, vai existir momentos que não são problemas corriqueiros. Vai existir momentos na sua vida que você vai estar no meio de uma situação que não é uma casualidade, não é um acontecimento corriqueiro, não é uma luta qualquer. Vai chegar um momento da sua vida que você precisa vigiar, porque você vai ter que discernir que você está jogado numa arena, que você foi jogado num estádio com uma arquibancada, com plateias assistindo, e que você foi escolhido para ser provado, que você foi escolhido para passar por uma fase de dilemas, de dores, de coisas dando errado, de portas fechadas, de quebradeiras em todas as áreas, e você tem que ter discernimento e entender que está acontecendo alguma coisa que foge ao seu controle, para que você não venha estragar o que Deus está permitindo você passar. Veja o que Salomão está dizendo. Você precisa discernir quando o que você está vivendo é um levante do espírito do governador. Veja o que ele diz: quando se levantares contra ti o espírito do governador. Vai haver momentos, meu irmão, que as rédeas vão fugir da sua mão. Vai chegar um momento, meu irmão, que o controle vai fugir das suas rédeas. Vai chegar um momento, meu irmão, que toda a capacidade de remar, todas as forças e impulsos que você tem de enfrentar, vão fazer você se sentir impotente, incapaz de enfrentar, de conseguir reverter. Sabe por quê? Porque vai ter hora que vai se levantar contra você o espírito do governador. Olha só, espírito do governador. Você não vai ter domínio sobre o que vai acontecer. Parece que tudo vai fugir
do controle, tudo vai ficar longe da sua capacidade de dominar. Você vai perder o controle, e por trás disso existe um levante de um espírito que vai parecer governar a situação e vai deixar você se sentindo impotente. Sabe o que é que está acontecendo? Você está sendo provado. Seja bem-vindo a uma fase de provação, e o espírito do governador está se levantando contra você, e antes de você querer saber como enfrentar, você precisa saber que é necessário passar, que vai acontecer, que vai chegar, que haverá momentos que Deus não nos avisará. Eu estou livrando, não vai haver momentos que Deus vai nos avisar. Você vai passar, vai vir, vai chegar. Você lembra aquela vez que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, é o seguinte, Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Ele veio me pedir para te cirandar como trigo, peneirar. Tem gente aqui sendo peneirada. O espírito do governador, dos dominadores deste mundo, dos governos espirituais da maldade, a quem Jesus chamou de príncipe deste mundo, a quem Jesus chamou de governantes deste mundo tenebroso. Por isso que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Os governos deste mundo, que são regidos por ganância, por intolerância, pela busca do via metal, pelas influências humanas, pelas espertezas, esses governos não são de Deus. Esses governos estão nas mãos do maligno, e o maligno muitas vezes ele vai se levantar contra você, usando como carta na manga aquilo que pertence a ele, e que naturalmente para viver você precisa ter um emprego, um dinheiro, um bem que você possui. E de repente, quando o espírito do governador se levanta, o espírito do mal, o espírito do mundanismo, o espírito do materialismo, o espírito secular, ele vai se levantar contra você, e tudo vai parecer dado errado. Mas tenha certeza, você está debaixo de ataque, e você precisa discernir isso. Porque se você discernir isso, você vai passar cantando. Você vai dizer: ah, agora eu entendi, Senhor. Eu estou sendo alvo de uma procura do espírito do governador, que está tentando tirar de mim aquilo que está sob o seu governo, porque ele acredita que eu não sei viver sem aquilo que ele domina. E eu posso viver sem aquilo que ele domina, porque eu tenho um Deus que é maior do que o espírito do governador, porque ele é quem governa os governadores. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é senhor dos senhores, e ele é senhor dos reis, e é rei dos senhores. Então, Pedro, vem cá. Satanás me pediu para te joeirar, para te peneirar. Jesus não impediu Pedro, mas veja só, Satanás me pediu. O que é isso? Um espírito se levantando contra Pedro, um espírito querendo Pedro, um espírito querendo peneirá-lo. E sabe o que Jesus disse? Pode ir, pode mexer nele. Só que quando o diabo virou as costas, Jesus intercedeu ao Pai. Ele disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desvaneça. Perceba que Jesus roga para que a fé não desvaneça.
A gente só entende fé como sendo um instrumento para nos livrar, um instrumento para nos não deixar passar, mas fé não é um instrumento para se livrar, fé também é um instrumento para suportar, para aguentar, para passar na peneira e não perder os valores, para passar na joeira do trigo e não perder aquilo que Deus depositou dentro de nós. O espírito do governador pode se levantar contra você, mas o que ele não pode é tirar você dos princípios que Deus instalou dentro da sua alma. Venha o que vier, levante-se o que se levantar, mas você é do Senhor, está avisado. Você se lembra quando Paulo foi se despedir dos discípulos, dos presbíteros de Éfeso? Quando Paulo foi se despedir da igreja, se despedir dos presbíteros, a Bíblia diz que tinha um grupo de profetas. E aquele grupo de profetas pegaram o cinto de Paulo. Eles seguraram o cinturão de Paulo. E Deus usou os homens. E disse: o dono desse cinto, se for para Jerusalém, vai sofrer. Vai se levantar contra ele vendavais, tempestades e barreiras. Governadores e reis se levantarão contra este homem. Aí a Bíblia diz que os presbíteros se agarraram com Paulo, dizendo: Paulo, não vá, Paulo, não desista dessa viagem a Jerusalém, Paulo, não vá a Jerusalém. Aí Paulo diz: parem com isso, eu já estou informado pelo Espírito Santo, de cidade em cidade, Deus usa profetas, dizendo que eu vou passar por naufrágios, por açoites, por chicotes, por barreiras, mas que nenhuma destas coisas me parará, porque eu pregarei o Evangelho em Roma, e eu estou bem ciente que Deus é fiel para me guardar de todas estas intempéries. E sabe o que é que Paulo vai? Paulo vai para Jerusalém, e ele sabe lá que lá tem levante, que lá tem governador, que lá tem festa, que lá tem Agripa, que lá tem a turba do templo, que vai se levantar contra ele, que vai chicoteá-lo, que vai maltratá-lo, que vai rejeitá-lo, e ele mesmo assim vai, porque ele sabe que aquele que está com ele pode sustentá-lo mesmo diante do mais terrível levante que se levante contra a vida dele. Não sei se você já se percebeu assim. Quando você olha e sabe o que é tudo dá errado? Tudo dá errado. Nada dá certo. Parece que é um complô. Sabe, a vida tá todo mundo complô contra você na vida. Para onde você vai, pá! No que você toca, estoura bomba. Para onde você olha, o negócio fica feio. Sabe o que é isso? O espírito do governador se levantou contra você. Agora veja aí a importância que um crente firmado na palavra tem. Um crente firmado na palavra incomoda governadores, incomoda principados, incomoda potestades. É por isso que ele está se levantando contra você, para ver se tira a sua fé, se desvanece sua esperança, se amolece a sua convicção, se derrete o seu amor. Mas a maior declaração do valor que você tem para Deus é justamente o nível de levantes que vem contra você. Porque o nível de levantes que vem contra você é Deus dizendo: eu lhe dei potencial para enfrentar feras,
para enfrentar reinos, para desbaratar exércitos. E é por isso que a Bíblia Sagrada vai mostrar Faraó se levantando contra Israel. A Bíblia diz que nos dias de Abraão, o rei Abimeleque se levantou contra Abraão e quis tomar a esposa de Abraão, se levantou para tomar-lhes os bens. Mas Deus apareceu-lhe de noite e disse: ai de você se tocar na esposa deste homem, porque ele é profeta. A Bíblia Sagrada diz que Faraó se levantou contra a nação de Israel, e Deus enviou um gago chamado Moisés, e o espírito de Faraó queria destruir a Israel, mas quem morreu destruído, afogado no coração do mar foi Faraó, e Israel está de pé até hoje. A Bíblia fala do espírito de Nabucodonosor, que se levantou contra Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, mas ele foi para o pasto comer capim como bicho. E foi dito na Babilônia que não existe Deus como o Deus de Daniel, que ele é o Deus dos deuses, que ele é o Deus que livra, que salva e que opera. A Bíblia diz que se levantou-se Herodes achando ser um Deus, mas quando estava discursando, morreu comido de bicho. Impérios se levantaram, reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se dissolve. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quebro os reinos e os impérios e os torno em nulidade. Louvado seja o Deus dos céus. Fica firme. Então Deus está dizendo: olha, eu estou só avisando, mas vai vir. Quem já experimentou isso que eu estou falando? Quem já experimentou? Você já percebeu que tem alguma coisa estranha? Não pode. E você fica com raiva. Dá uma raiva em você. É por causa das reincidências e das reinsistências das coisas continuamente darem errado. E não é implicância não, é complô mesmo do espírito do governador. Então perceba, se você percebe que está assim, você está debaixo de ataque. Vigie, 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 ore mais, busque mais, adore mais ainda. Segunda coisa, isso aqui é só para espiritual. Crente carnal cru, igual não sei nem o que, não sabe nem o que eu estou dizendo. Isso aqui é para quem tem vida com Deus. Eu lamento. Isso aqui é para quem está pelejando para não cair. Aí o espírito do governador vem, porque quem não está em vida em Deus já está governado pelo governador. Por que o espírito do governador se levanta contra você? Porque ele manda ali, ele manda acolá, ele manda em fulano, ele manda em Beltrano, mas ele não consegue mandar no crente, ele não consegue mandar em você. Porque eu não consigo mandar nesse crente. Eu tento ele, eu pelejo, mas ele não me obedece. Aí ele se levanta contra você, porque ele governa o funk, mas você não dança funk. Ele governa o tráfico de droga, mas você não usa droga. Ele governa os bares e as bebidas, mas você não bebe. Ele controla o tabaco e o fumo, mas você não fuma nem masca fumo. Aí o diabo fica doido e diz: eu consigo gritar no baile, está dominado, está tudo dominado, mas quando eu vou lá naquela igreja, eles não se deixam dominar pelo meu governo. Então o espírito dele se levanta contra você. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: ele pode até se levantar, ele pode até governar por ali por fora, mas aqui no meu coração quem manda é Jeová Rafá, o Senhor dos exércitos. Ele não pode te governar. Por isso que ele tem raiva de você. Diga para o seu irmão: ele não pode te governar. Por isso que ele tem raiva de você.
porque a tua vida tem um outro dono. Quem manda em ti é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus! Pastor, e Deus permite. Você lembra de Pilatos? Me responda. Não sabes que eu tenho o poder de te soltar? E tenho um poder para te crucificar? Jesus disse: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não fosse te dado. Mas este que me entregou, maior pecado tem. Quando vieram prender Jesus, Jesus disse: guardem as espadas, eles vão me levar. Eu estive no templo de dia. Por que vocês não me prenderam? Por que vocês vieram com porretes e espadas de noite, como se viesse prender um malfeitor? Mas vocês vieram agora, porque esta é a hora do poder das trevas e da escuridão. Existirá momentos na sua vida que as trevas reinam, que vão bater em você, que vão chicotear você. E quando batiam em Jesus, chicoteava e dava um murro, a única coisa que ele respondeu foi silêncio. Porque era a hora do espírito do governador. Era uma trama dos poderes deste mundo tramando contra Jesus. E se eles tramaram contra Jesus, eles tramam contra qualquer que de fato estejam seguindo sua vida conforme Jesus de Nazaré. Segunda coisa para enfrentar os dilemas da vida. Você quer enfrentar os dilemas da vida? Nos momentos difíceis, por maiores que sejam as pressões, disse o sábio Salomão aqui: quando se levantares contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Olhe para o seu irmão e diga: não saia da posição. Não saia da posição. Não deixes o teu lugar. Mas pastor, a pressão está grande, eu não vou resistir, eu vou ceder. Não ceda. Não deixes o teu lugar. Mas a guerra está insustentável, eu estou temeroso, eu não vou aguentar. Deus diz: não se mova, não saia do seu lugar. A vitória está na capacidade de se manter no lugar. Aquela palavra de Jó: porque eu ouvi o barulho das multidões e o ruído dos povos me assustou, mas eu porém decidi e não saí da porta. Você sabe qual é o grande problema de muitos crentes? É que eles oscilam, irmãos. Qualquer caretinha do cão, qualquer besteirinha, já bota um beicinho e diz: não vou mais não. Aí perde a bênção. Aí perde de receber a resposta. Porque a resposta, irmãos, é para quem sustenta-se, é para quem permanece. Se você ler João capítulo 15, você vai cansar de ler a palavra permanecer. Você vai cansar. João 15 tem mais de 10 vezes a expressão: aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que permanecer. Se na primeira careta que fizerem para você, você desiste, você está despreparado para enfrentar dilemas. Na primeira oposição que aparece para você numa empresa, no trabalho, numa igreja, seja onde for, você já joga as coisas para... Você não está preparado. Tem hora, irmãos, que a gente tem que ser igual a sapo. Sapo é você chutando ele e ele entrando para dentro.
Assim é o cão, muitas vezes ele quer chutar você, mas você diz: eu não saio daqui. Paulo escreveu uma certa vez para a igreja lá em Éfeso e disse: sabe o que? Eu, porém, ficarei em Éfeso. Eu, porém, ficarei em Éfeso. E você sabe por que Paulo disse isso? Porque Paulo estava pregando o evangelho e ele quebrou uma indústria de fabricação de ídolos que pertencia a um homem chamado Demétrios. Demétrios era dono de uma fábrica, de uma indústria, de uma grande empresa de fabricação de ídolos da deusa Diana. E Paulo pregou o evangelho com tanto poder e tanta autoridade que a Bíblia diz que o povo queimou na praça da cidade livros de magia, imagens de deuses. E os livros de magia que queimaram, o valor daqueles livros eram de uma somatória incalculável, e houve uma conversão em massa. As pessoas abandonaram a compra dos ídolos, e a Bíblia diz que a empresa quebrou, e Demétrio arruaçou a cidade e as autoridades, e se levantaram contra Paulo para matá-lo, para removê-lo dali. E talvez a igreja disse: Paulo, sai daqui, Paulo, fica aqui não, Demétrios vai te matar. E Paulo escreveu: eu, porém, ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. Ei, crente, tu ainda é pentecostal? Abre essa boca e dá glória a Deus. Pode Demétrio se levantar, Diana, o diabo, Escambau, mas eu ficarei aqui, porque Deus abriu a porta. Está escrito assim: eu, porém, ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta se abriu e há muitos adversários. Olhe para o seu irmão e diga: resista. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, não deixes o teu lugar. Tem gente que sai e perde a bênção. Você lembra que a Bíblia diz que naqueles dias em Belém houve fome em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Já pensou você chegar na padaria e ter uma placa: está faltando pão na padaria? Mas padaria, casa do pão, não ter pão na casa do pão. Assim estava Belém. Belém quer dizer casa do pão, mas não tinha pão em Belém. Ou seja, Belém só tinha uma propaganda enganosa que poderia ser chamada até denunciado Procron. Tinha nome de casa de pão, mas de pão não tinha mais nada. Assim estão muitas igrejas que tem nome de seu lugar que se prega a palavra de Deus, mas de lá não tem pão nenhum. Alô? Houve fome em Belém. Aí a Bíblia diz que o marido de... marido de Noemi, que era Elimeleque, chegou para ela e disse: minha filha, vamos sair daqui. Nós vamos para onde? Nós vamos para a terra dos filisteus. Mas meu filho, a terra dos filisteus. Vamos sair de Belém. Saíram de Belém e foram para a terra estranha. Morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos de Elimeleque, e ficou só Noemi, Ruth e a amiga de Ruth, que era casada com um dos filhos de Elimeleque. Agora elas estavam na terra estranha, sem marido. As 2 meninas sem os esposos, viúvas, 3 viúvas. E Noemi disse para as 2: vão embora, eu sou uma miserável, não venham comigo. E diz a Bíblia que aquela outra, que eu não me lembro o nome, correu e foi embora. Mas Ruth ficou. Mas Ruth ficou. Mas Ruth ficou.
A outra foi embora, mas Ruth ficou e disse: não me instes para que te deixes, porque onde tu fores irei eu, o teu Deus é o meu Deus, e que não seja outra coisa senão a morte para me separar de ti. Resultado, Deus deu um marido rico para ela. Aleluia. E quem é que não quer, as meninas de hoje, casar com um homem que seja rico? Então deixa eu dizer uma coisa: permanece no caminho direito, permanece na sobriedade, permanece na palavra, permanece na luz, permanece na verdade, permanece no bom comportamento, permanece no amor, permanece na fé, permanece. Deixa quem quiser vazar, deixa quem quiser correr, mas fica firme, porque a recompensa vem do Senhor. Aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Fala para o teu irmão e para a tua irmã aí: permanece. Cria lodo, fica aí, permanece. A Bíblia diz lá em Gênesis 26, 26, 27 por aí, que houve uma grande fome na terra, como nunca tinha havido antes. Houve uma grande fome na terra. E Isaac disse: meu Deus, que fome é essa? Eu tenho que sair daqui, eu vou para o Egito. E a Bíblia diz que apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, que jurei de dar uma terra a ele, e a darei e não te deixarei enquanto não cumprir tudo quanto eu te mandar, tudo quanto eu te falei e te falar. Agora deixa eu dizer uma coisa, Isaac: não desças ao Egito. Não desças ao Egito, Isaac. Mas Deus, aqui está deserto, não tem água. Não desças ao Egito, Isaac. Se tiver alguém aqui hoje, por causa da dor e do sofrimento, pensando em descer para o Egito, pensando em voltar ao mundo, pensando em voltar ao pecado, pensando em voltar às bebedeiras, pensando em voltar às drogas, pensando em voltar às curtições, pensando em regressar, em regredir, em tornar e voltar atrás, em olhar para trás, em desistir, em tirar a mão do arado, a ordem de Deus é: eu não te chamei para ser dos que retrocedem, mas dos que avançam para a conservação da alma. Não desças ao Egito. Bate no teu irmão e diz: fica no teu lugar. Mas Deus: Isaac, não desças ao Egito. Mas está todo mundo indo, mas você não é todo mundo, fica aqui. E a Bíblia diz: Isaac semeou na terra. Aleluia. Diga comigo: Isaac semeou na terra. Mesmo que esteja todo mundo abandonando a terra e diga: essa terra não preste, mas você vai ficar e vai semear na terra, e Deus vai frutificar, porque não existe lugar que Deus não possa fazer suscitar as nossas semeaduras, quando nós não deixamos o lugar da bênção. Eu poderia falar de muitas pessoas que perderam a bênção porque deixaram o lugar, porque saíram do posto. Ainda que se demore o teu Senhor, se Ele te deixou no lugar e disse: fique aqui, fique aí. Ainda que demore, se Ele disse: permaneça aí, permaneça. Porque o desejo do governador é que tu saia do lugar. O levante do governador é para tu sair da posição. O desejo do governador é que tu desista. Então tu vai dar a ele o que ele quer? Vocês lembram, irmãos, de Elias? Há uma coisa interessante na vida de Elias, e que nos ensina a termos cuidado para que a vontade do inimigo não se transforme na nossa. Ouviu bem essa palavra?
Temos que ter cuidado para que a vontade do inimigo não se transforme na nossa vontade. Temos que ter cuidado para que a vontade do governador não governe nossa vontade e exerça influência sobre a nossa vontade. Não deixe ele lhe governar. Hoje eu vinha com o Uriel no carro e eu dizendo: Uriel, aprendeu o que hoje? Não aprendi nada, não aprendi nada, não aprendi nada. Você aprendeu, aprendi nada. Você aprendeu, Uriel, foi que você aprendeu? Não aprendi nada. Aí eu peguei e disse: vou usar o reverso. Uriel, foi que você aprendeu? Não aprendi nada. Ah, Uriel não aprendeu nada, Uriel não aprendeu nada. Ele: eu aprendi. Uriel, aí eu comecei a brincar: tu é forte, né? Eu não sou forte não, pai. Eu não sou forte não, pai. Uriel não é forte, Uriel não é forte. Eu sou forte, eu sou forte. Assim é o diabo. Ele está dizendo: bicho feio, bicho feio. Para ele estar dizendo que tu é feio, é porque tu é bonito, tu é bonito, tu é bonito. Você está dizendo: e aí, sua perrapada? Aí ele está dizendo isso é porque ele é pai da mentira. É porque eu tenho alguma coisa boa que ele não tem. Ele está com inveja e está dizendo isso comigo. Porque perrapado é ele. Na verdade ele é que não tem nada. Eu sou em Deus. Eu sou. Porque, meu irmão, se você não é ninguém, se você não é nada, se você não vale nada, por que ele tem tanta raiva de você? Se você é um derrotado, como ele diz, se você é um perrapado, por que ele tem tanta raiva de você? Aí tem, hein? Você conhece uma pessoa que antes de fazer um negócio com alguém e ela quer comprar algo seu, mas antes dela comprar, ela primeiro bota 200 bilhões de defeitos. Aquilo é a malandragem do comprador. Vixe, rapaz. Meu Deus do céu. Quando o cara começa com isso, é porque ele está doido para comprar, mas está querendo baratear. Assim é o diabo. Você não é ninguém. Isso aqui você não pode. Você não é ninguém. Quem é você? Ele está dizendo justamente porque ele não quer que você se aperceba do valor que você tem. Por isso, se ele está querendo enxotar você e lhe tirar de algum lugar, é porque ele sabe que se você permanecer ali, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Aplauda Jesus aí, crente. Eu vou ficar no lugar. Eu vou ficar no lugar. Pode chover canivete, pode vir um trem cheio de pobre e o diabo fumando em cima. Eu não vou me mover do lugar. Aquela palavra de Neemias, eu estava fazendo a construção do muro. Aí aqueles camaradas aprontaram um banquete para Neemias. Era como era o nome deles? Sanbalate e Tobias, aquelas pestes. Fizeram de tudo para Neemias se desestimular. Aí viram que Neemias não descia do muro de manhã, de tarde e de noite, trabalhando com as ferramentas na mão. Aí chegou lá um mensageiro: ô Neemias, que é? Estou trabalhando. É porque Sanbalate e Tobias deu hoje um grande banquete para ti. E ele, dentro dele, ele vai largar a obra, ele vai se distrair, ele vai deixar as ferramentas. Neemias olhou e disse: posso não. No outro dia veio de novo. Sanbalate e Tobias fez outro almoço. Vai hoje não? Não posso não. Terceiro dia. Vai hoje, estão chamando. Vou não. Aí ele disse: estou fazendo uma grande obra e não posso descer para atender ninguém, porque pararia esta obra. Olhe para o seu irmão e diga: eu não vou mais sair do lugar. Eita Deus,
É por isso que a Bíblia diz que aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem anda conforme o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É como a árvore plantada junto às correntes das águas, cujas folhas jamais caem, mas dá o seu fruto na estação própria. Mas não são assim os ímpios, são antes eles como a palha que o vento dispersa. Oh, Shamagaru, Uera Shara Kalamandarai. Levante sua mão e adore a Deus, porque está escrito: o justo florescerá como a palmeira. Aleluia. Permanece, crente, e aplauda a Jesus, crente. Vocês só são pentecostal dia de domingo, é? Fica mais um pouquinho. Eu lembro do pastor Ezequias, pai do pastor Jessé, e ele morou alguns anos com a gente no seminário, e eu conversava muito com ele durante as noites, e ele me dizia: meu filho, o obreiro naquela época, antes de ser consagrado, era provado. E nas décadas de 50 para 60, tinha um pastor na Assembleia de Deus, que eu não lembro agora o nome, mas era o pastor presidente, e ele disse que a fala dele era fonho, assim, falava fonho. Eu não lembro agora o nome, muito conhecido do tempo central. E ele disse que estava chegando à convenção e ele queria consagrar alguns obreiros. Aí terminou, chegou na escola dominical, aliás, e olhou para dois obreiros e disse: nós, quando terminar o culto, vão lá em casa que eu quero uma conversa com os dois. Terminou a escola, o pastor foi para casa. Os dois homens chegaram lá. Aí a esposa do pastor saiu e disse: pois não é que o pastor pediu para a gente vir aqui, que ele queria falar com nós dois. Pois não, eu vou chamá-lo. A esposa do homem entrou. 1h30 depois, o velhinho saiu 1h30 depois. E olhou para ele e disse: o que é que vocês querem aqui? Não, o senhor nos chamou para vir aqui, queria conversar com a gente, até almoçar. Aí ele disse assim: e por acaso minha casa é hotel? Virou as costas e entrou de novo. Aí os dois ficaram olhando para o outro. Aí como é que pode fazer um negócio desse com a gente? Isso é uma humilhação. Se fosse hoje, daria até processo. Aí, como é que pode? Isso é um absurdo. E não, pai, calma, ele vai sair. E que conversa é essa? Eu vou me embora. Foi embora. E aquele outro ficou. 1h depois o pastor saiu de novo. Não é o outro. Não, o outro foi-se embora. Ele disse: pois entre, vem almoçar. De noite o que ficou foi consagrado, e o que foi embora nunca foi nada na obra de Deus, porque isso aqui é para quem não sai do lugar. Aleluia! Aplaude a Jesus de Nazaré. Como vencer os dilemas da vida? Aí vem outra coisa muito difícil. Aí ele diz: não saia do seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Aqui está a coisa mais difícil do crente viver: procurar ter serenidade na hora da tormenta. Olha para o seu irmão e diga: e aí, tudo é sereno? Não, sereno, pastor, não é aquele negócio que cai do céu de noite, não. Sereno.
Quando chega aquela fatura do cartão, e você olha e diz: eu não comprei isso aqui não. E a esposa diz: comprou. Sereno. Quando chega aquela conta de luz para pagar, e você arregala os olhos. Quando chega o carnê da compra da mulher na boutique, dos vestidos que ela comprou, você fica sereno. Mas escute, ele está dizendo que a serenidade vai evitar contendas, vai acalmar coisas que poderiam terminar em pecado. Nós precisamos entender fé, não só, irmãos, no mar, aquieta-te, vento, cessa. Aí a gente, aleluia. Mas a maior demonstração de fé de Jesus não foi dizer: mar, aquieta, vento, cessa. A maior demonstração de fé de Jesus foi o barco estar açoitado pelas ondas e Jesus continuar dormindo. A gente só enxerga a fé no acalmar o mar, mas a gente olhando para Jesus dormindo na popa de um barco, sendo sacudido por ondas, a gente não consegue ver naquele sono, naquele descanso, a maior expressão de fé. Ânimo sereno. Por exemplo, a Bíblia diz que Tiago teve sua cabeça arrancada pelo fio da espada. E ele estava preso com Pedro, e Tiago foi: Pedro, até mais, vão me matar hoje, mas amanhã a gente se vê. Pedro disse: o quê? Vou nada, pode ir. Eu não vou não. Arrancaram a cabeça de Tiago. Chegou a noite, a igreja, os prantos, livra Pedro, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Se tu soubesse que amanhã ia ser o dia que iam arrancar a tua cabeça, como é que tu estava agora? Se tu fosse dormir e colocasse lá o despertador, o que é que tu está botando? Não, porque amanhã às 7 horas vão arrancar minha cabeça. Tu ia dormir? Aí a Bíblia, para tirar onda mesmo, a Bíblia tira onda com o diabo. A Bíblia diz: estando Pedro guardado. Está lá, pode ler. Estando Pedro guardado na prisão. Deus te guarda, até usando prisão para te guardar. Então, ânimo sereno. Como é que Jesus enfrentou, irmão, os seus algozes? Serenidade. A gente tem que às vezes pedir para ter sangue de barata. Barata, você levanta o pé, ela vem para debaixo do seu pé. Olhe para o seu irmão e diga: peça sangue de barata. Sereno. Seu isso. Tá bom, irmão. Tá certo, irmão. Aquele irmão que chegou na farmácia e disse: tem remédio para soluço? Remédio para soluço, urgente. Remédio para soluço, remédio para soluço. Aí o farmacêutico pegou um copo d'água gelada, jogou na cara dele. Já que é urgente, vamos logo. Pá, água gelada. Aí ele fez.
Muito obrigado. Mas é para a mamãe que está lá dentro do carro. Olhe para o seu irmão e diga: não exploda. Não se espoque. Aguenta, meu irmão. Marido, sereno marido. Mesmo nas horas mais difíceis, quando tu estiveres passando no vale da sombra da TPM, não temerei mal algum. Serenidade. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A Bíblia diz que a palavra certa na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata. O Evangelho tem que me dar serenidade, porque uma das palavras para serenidade é fruto do Espírito e se chama domínio próprio. Uma das palavras para serenidade, conforme o fruto do Espírito, é temperança. E a Bíblia diz que quando provocados nós não reagimos, nós amontoamos brasas na cabeça dos outros. Aí Paulo disse: Deus me parece que colocou nós apóstolos em último lugar e nos expôs como espetáculo a anjos e demônios e a homens. Espetáculo. Por quê? Quando perseguidos não perseguimos, quando maltratados não maltratamos, quando injuriados não injuriamos, quando não recebidos não nos trancamos, antes nos anulamos a nós mesmos para que Cristo em nós pudesse aparecer às pessoas. Isso é o que está faltando em nós. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu filho? Como é que você trata seu pai? Como é que você trata a sua mãe? Como é que você trata situações quando tudo está dando errado? Peça a Deus, me dê serenidade. Porque o fim de todo dilema, escute isso aqui para terminar, é lhe levar a ofensas, a erros e a pecados. Diga comigo, o fim. Diga comigo, o fim de todo dilema, de todos os problemas, de todos os levantes do inimigo, é me levar ao pecado, é tirar você da igreja, é levar você a praticar o que você praticava antes. Esse é o intento do espírito do governador. Quando ele se levantar, perceba que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Por isso, permaneça. Permaneça. E seja sereno. Mesmo que você não conseguiu hoje, pastor, hoje eu não consegui. Ser sereno. Amanhã você vai conseguir. Quando vier a raiva, lembre-se, eu tenho que ser sereno. Eu vou ser sereno. E se você fizer isso, irmão, você vai vencer todos os dilemas da sua vida. Não seja tolo, não seja bobo. Fica aí, porque agora eu trago a última palavra para terminar, antes que você desmaie. Vai passar.
vai passar. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: vai passar. Ei, fala para ela: vai passar. Vai passar. Aquele que persevera até o fim vai ser salvo. Vai passar. Aqueles que perseveraram alcançaram a promessa, é o que diz a Bíblia. Para alcançar a promessa tem que permanecer. Não se mova do seu lugar. Fica de pé agora em nome de Jesus. Fica de pé. Vem aqui à frente para a gente. Não, fica aí mesmo, fica aí mesmo. Pode ficar aí mesmo, nós vamos orar daqui. Está no outro tom, Daniel. Fica de pé. Mesmo cansado, com sono, fica de pé. Sai do